Pai eterno, neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor venha nos conduzir na abertura da Tua palavra, ó Pai, guiando o pastor Josué, ó Pai, a fazer as devidas interpretações, ó Pai, de maneira que não venha a acrescentar nada dele, nada que é de homem, ó Pai, nessas interpretações e aplicações, ó Pai. Que o Senhor venha guiá-lo e também que o Senhor venha quebrantar nossos corações, ó Pai, a partir da Tua palavra. Que o Senhor venha em cada um de nós, ó Pai, preparar o terreno para que a semente da Tua palavra venha germinar, ó Pai, a fim de frutificar frutos de santidade, ó Pai. Te agradecemos pelo pastor Josué e pedimos que o Senhor venha nos conduzir neste momento, ó Pai, em temor e reverência à Tua santa palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos dar sequência ao que nós vínhamos falando semana passada. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sede diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então nós daremos sequência à mensagem da semana passada, cujo tema é homem, marido, pai e pastor, né? Segunda parte. Então na semana passada, irmãos, nós vimos que a mensagem que eu trouxe foi direcionada a quem? Aos homens, aos irmãos. E assim será também hoje, na continuação da mensagem, da pregação. Aqueles que foram feitos homens por Deus, quer estejam em formação, quer já sejam homens feitos, solteiros, casados, com ou sem filhos, não importa. O que importa é que a mensagem é para nós, homens. Volto a pedir às irmãs, então, que estejam atentas. As casadas que compreendam aí a posição que Deus deu ao marido e sejam auxiliadoras. As irmãs solteiras que compreendam a função que Deus deu aos homens, né, ao homem cristão, ao homem piedoso, e orem, pedindo que o Senhor prepare um marido fiel, temente a Deus e que seja sujeito à palavra do Senhor. Saibam, irmãs, que essa posição dada por Deus a nós homens é uma posição de extrema responsabilidade. Mostrem-se sujeitas
né, a posição de auxiliador às irmãs casadas que Deus colocou a vocês, né, no modo de exortar o marido, no modo de exortar com temor, com desejo de auxiliar no exercício da sua função. Também peço que as irmãs tenham em mente que o marido, ao cumprir satisfatoriamente o papel que Deus lhe atribuiu, ele estará com isso glorificando ao Senhor por meio da condução do lar, conduzindo você, mulher, e os filhos para a glória de Deus. E aos homens, eu peço aos irmãos que se atentem às exortações do Senhor, a sua palavra, e busquem conforto. No versículo de 1 Coríntios 15, 58, que diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, Deus de eterna graça e misericórdia, a Ti louvamos, ó Pai. Conduza-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Dá-me graça, ó Pai, de ser somente uma ferramenta nas Tuas mãos, ó Pai, para transmitir essa mensagem. E que essa mensagem venha quebrantar primeiro o meu coração, ó Pai, e em seguida dos irmãos. Dá-nos graça, ó Pai, quebranta-nos diante da Tua palavra, diante do Teu Santo Espírito, para que possamos caminhar, ó Pai, em sujeição, dependência de Ti, em submissão a Ti, ao Teu Santo Espírito e à Tua palavra. Não permita, ó Deus, que saiamos, nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que essa Tua palavra, meu Deus, venha clamar aos nossos corações e venha nos mover e transformar-nos de dentro para fora, em nossas atitudes e em nossos pecados. Leva-nos ao arrependimento, leva-nos à confissão de pecado, leva-nos à fé de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós e hoje nós estamos livres de toda condenação. Pelos méritos de Cristo Jesus eu te peço, Pai. Amém. Então, irmãos, pela graça e misericórdia do nosso Senhor, nós homens já temos aprendido sobre essas santas responsabilidades que o Senhor atribuiu a nós, né? Nós já compreendemos que somos responsáveis pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. O Senhor nosso Deus também já tem nos revelado que, como homens, nós somos cabeça do nosso lar, como nós vimos semana passada em 1 Coríntios 11, 3. E como cabeça da nossa casa, Ele tem nos mostrado que o progresso espiritual da nossa família está sob a nossa responsabilidade. Então, se você quer que a sua casa, seu lar, tenha progresso espiritual, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Então, diante da nossa família, cada um de nós somos homem. Se somos casados, somos marido. Se temos filhos, somos pais. E automaticamente somos pastores. Isso porque a nossa família se constitui o quê? Na menor partícula da expressão local do corpo de Cristo, que é a igreja. Temos aprendido que todo lar cristão deve ser visto como uma pequena igreja. E como cabeça do nosso lar, nós somos o quê? Instituídos por Deus para sermos o quê? Sacerdotes, pastores, teólogos, discipuladores e missionários de nossas esposas e nossos filhos. Essa é a função nossa, irmãos. Nós sabemos que o culto individual é responsabilidade nossa. A sua devocional, pessoal, da qual você faz cotidianamente diante do Senhor. Responsabilidade sua. E responsabilidade sua também é administrar a devocional de cada membro da família. Responsabilidade sua, guiar o culto familiar, o culto doméstico. E responsabilidade sua também, pastorear cada membro da sua família. Então, a partir daí, nós vamos voltar então para esse trecho bíblico de 1 Timóteo capítulo 4, com uma nova visão. Mas antes disso, eu queria recapitular rapidamente, tá? O contexto dessa carta, como já foi falado semana passada. No último culto nós vimos, então, que a epístola de Timóteo, a epístola a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, era uma carta pastoral. E Paulo está dando orientações para Timóteo de como ele deve ser um pastor aprovado, um pastor cuidadoso, que tem cuidado da doutrina, que tem cuidado de si mesmo,
que tem cuidado dos irmãos. Então foi a partir daí que nós vimos por que essa carta é tão importante para nós homens, para nós maridos, para nós pais. Por quê? Pois nós mesmos, devemos estar preocupados com o quê? Com a doutrina, com a nossa própria condição espiritual e com a condição espiritual de nossas esposas e filhos. É uma responsabilidade nossa. Como homens, nós somos o quê? Responsáveis por cuidar e por preservar a nossa casa do quê? De heresias, de erros e de mentiras que colocariam a nossa família numa condição de risco espiritual. É nossa responsabilidade como homens. Mas para isso nós devemos o quê? Nos preocupar. Obrigado, amor. Para isso nós devemos nos preocupar com o quê? Com a nossa própria condição espiritual. Com a nossa própria situação. Essa é a realidade. Rapaz. Então não é uma preocupação egoísta, mas sim uma preocupação que visa o benefício da coletividade da família. Então, ao ouvir o nosso próprio coração, nós vimos na semana passada que nós estamos colocando o quê? Em risco a nossa vida espiritual e da nossa família. Nós vimos que não podemos dar ouvidos ao nosso próprio coração, pois ele é o quê? Ele é mentiroso, ele é enganoso, ele é maligno e ele é extremamente corrupto. Ao ouvir o nosso próprio coração, nós estamos fazendo o que com isso? Nos colocando em situação de risco, tornando-nos vulneráveis ao quê? À apostasia. Vimos também que devemos o quê? Rejeitar toda espécie de mentiras, de hipocrisia, decorrente do envolvimento deliberado com o quê? Com o pecado. A gente alimentando o pecado, você está dando vazão ao quê? A mentira, a hipocrisia. E para alimentar a capa religiosa, você tem que se tornar um hipócrita, não tem jeito. Então não alimentemos, não ouçamos, não ouça o seu coração. Não faça as suas vontades. Não se deixe levar pela mentira. É isso que nos leva à prática religiosa da hipocrisia. Fruto do quê? Da cauterização de uma consciência. E pode nos enredar a nós e toda a nossa família aonde? A apostasia. Esses são os alertas para nós homens, irmãos. Nós somos guardiões da nossa casa, da nossa família. Deus deu a nós condição física para isso, condição intelectual, condição emocional para isso. Então cumpramos com o nosso objetivo, com a nossa obrigação. E aí com a permissão do Senhor, a partir de agora então nós veremos o quê? Como devemos nos preparar de maneira que possamos defender a nossa casa contra a apostasia e a perdição eterna. Então se você é marido, se você é pai, se você é homem e consequentemente pastor do seu lar, atente-se às exortações de Paulo nesse trecho que nós lemos e vamos tornar a ler. Pegue a partir do versículo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10 e eu vou aplicando do versículo 11 ao versículo 16 os versículos nesse contexto, tá? A gente não vai fazer uma explanação aqui de cada um dos versículos do 6 ao 16, não. Nós vamos fazer do 6 ao 10, aplicando, puxando do 11 ao 16 para nos dar amparo aqui mesmo no que Paulo disse, ok? Então vamos ler aqui do 6 ao 10. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto
temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Meus queridos, nesse ponto nós falaremos o quê? Sobre a preparação pessoal. Como que nós nos preparamos pessoalmente? A preocupação do apóstolo Paulo não estava somente em preparar Timóteo contra os lobos que viriam de fora para assediar a igreja. Não. Paulo também não se preocupava somente com a possibilidade de irmãos de dentro da igreja se levantarem e se tornarem hereges, irem contra a própria igreja. Não. Paulo se preocupava com a possibilidade de seu próprio filho amado, Timóteo, se desviar da fé, e desse modo as orientações de Paulo são antídotos contra a apostasia para o próprio Timóteo. Ele fala, expondo a verdade que você já viu até então, exponha a verdade para ser o quê? Bom ministro de Cristo. Expõe a verdade para ser o quê? Alimentado pela palavra da fé e da boa doutrina. Então não fica com a verdade somente para você. Expõe essa verdade. Leve essa verdade aos irmãos. Ele diz no primeiro versículo. Paulo se inquieta com essa situação espiritual de Timóteo, orientando a Timóteo o quê? De modo que ele não viesse a cair em apostasia e levar a própria igreja após ele para a perdição. Versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então o modo eficaz de se evitar a apostasia é expor a verdade a quem? Aos irmãos. A verdade que você tem aprendido. O ministério de ensino é aqui imposto a quem? Aos pastores. Os pastores devem o quê? Expor a verdade aos irmãos. O ministério de ensino é próprio de quem é pastor. E sobre os pastores está a responsabilidade de ensinar o quê? Os irmãos. Um pouquinho atrás, aqui mesmo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, é dito, é necessário, portanto, que o bispo seja o quê? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Todo pastor deve ser apto para ensinar. E não somente para ensinar, mas como também para ordenar. Paulo fala aqui no versículo 11 do capítulo 4. Peguem aí. Ordena e ensina estas coisas. Está no versículo 11. Então, essa é a função do pastor. Ou seja, transmitir uma mensagem com autoridade. E diante disso, aos homens, a nós, está o dever o quê? De ensinar nossas esposas e filhos sobre a verdade e com autoridade. Procurando o quê? Preocupando-nos com o quê? Em guiar e orientar a nossa própria família. Preocupando-nos com isso, irmãos, é que o homem cumprirá satisfatoriamente com a sua função como marido, pai e pastor. Aí poderá ser dito de nós, serás bom ministro de Cristo Jesus. Essa é a nossa função como homens. Preparando-se para guiar e orientar a sua própria família, é que o homem se nutrirá satisfatoriamente no exercício da sua função como marido, pai e pastor, alimentando-se o quê? Alimentando-se com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse é o alimentar-se do pastor, esse é o alimentar-se do homem no seu lar, na sua casa. Então o antídoto para a apostasia da fé é o quê? É nós nos alimentarmos da palavra da fé e da boa doutrina. Nós não combatemos, irmãos, a heresia com abstinência de alimentos materiais, como nós vimos que é próprio dos hipócritas. Mas nós fazemos o quê? Frente à apostasia, quando nós nos alimentamos do quê? Da boa palavra da fé, da boa doutrina, dos ensinamentos dados a nós na palavra do Senhor.
de modo que a gente seja capaz de ensinar e orientar o quê? A nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Esse é o preparo pessoal. E esse preparo pessoal ele é fundamental. É por isso que o apóstolo Paulo, um pouquinho mais à frente, aqui nesse mesmo capítulo, ele vai reforçar o quê? A necessidade de preparo por parte do quê? Do ministro do Evangelho. Ele diz a Timóteo, versículo 13 do capítulo 4. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então ele alerta novamente Timóteo. Aplica-te à leitura, aplica-te a exortar, e seja disposto a exortar. E seja disposto a ensinar. E a ordem para Timóteo, irmãos, é prepare-se. Prepare-se. Aplica-te à leitura, para que você seja apto para exortar, você seja apto para ensinar. Alimente-se da palavra da fé e da boa doutrina. É por isso que Paulo, no versículo 16, um pouquinho mais à frente, o último versículo desse capítulo 4, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo. Isso aqui não é uma ordem egoísta, irmãos, não é um cuidado egoísta. Tal cuidado ele é pessoal e fundamental para que a verdade de Deus seja o quê? E seja viva no nosso coração, no coração do homem, no coração do pregador, e para que essa verdade seja transmitida aos homens, aos irmãos, de modo fiel. Para nós, homens, seja algo que esteja fervendo em nosso coração, de modo que nós queiramos passar isso para as nossas esposas e nossos filhos. É um cuidado pessoal que visa o quê? A glória de Deus, a propagação do Evangelho, o crescimento da igreja, a fundamentação da família. Amém? Essa é a nossa função como homens. É desse modo que nós cumpriremos com a missão que Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nos concede como ministros, ministros do seu Evangelho. Uma função concedida a cada um de nós, homens, maridos e pais. Nossa função é o quê? É apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo à nossa família, à nossa esposa, aos nossos filhos, expondo essa palavra com autoridade. É para isso que nós devemos estar preparados. E aí a pergunta, nós estamos nos preparando? Os irmãos estão se preparando? Vocês têm consciência de que vocês têm a igreja como responsabilidade na sua casa? Uma grande parte da igreja está na sua casa. E o que você tem feito por isso? Tendo cuidado de nós mesmos e da doutrina, irmãos, alimentando-nos com a palavra da verdade, com a palavra da fé e da boa doutrina, aplicando-nos a leitura e a oração para a fundamentação da nossa família no Evangelho de Cristo e para o desenvolvimento da igreja. Essa é a nossa função. Fazendo isso, nós estaremos cumprindo com a função que o Senhor nos ordenou, com a função que Ele nos concedeu. É desse modo que estaremos o quê? Preparados e aptos a exortar, a ensinar com autoridade a nossa família nas Sagradas Letras, que podem tornar nossa esposa e nossos filhos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Então, meus queridos, como Paulo fez a Timóteo, eu chamo cada um de vocês a assumirem a responsabilidade com temor e tremor diante do Senhor. A responsabilidade que Deus concedeu a cada um de vocês. Abram comigo 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Segundo Timóteo capítulo 4, Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Conjuro-te significa o quê? Faço com que você jure.
diante de uma magistratura, alguém, um magistrado, alguém, um juiz, alguém que tem autoridade, jura para mim, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É essa a ordem de Paulo para Timóteo. Prega a palavra, insta, quer você seja oportuno, quer não. Exorta, repreende, com toda longanimidade, ou seja, com misericórdia, entendendo que a pessoa é pecadora. E baseado no quê? Na doutrina. Mas faça. Isso é uma ordem, irmãos. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. A gente pensa que mandar é fácil, que estar em posição de autoridade é fácil. Não é fácil, definitivamente. A gente pensa que exortar, admoestar é fácil. Dar bronca é fácil. Não é fácil. É por isso que Paulo tanto insta com Timóteo. Para quê? Para que ele exerça a função de homem, função de marido, função do quê? De pai. Para com o quê? Com a igreja. Ele é pastor, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. E nós somos que? Homens. Nós devemos fazer isso. Se a gente se omite diante da nossa função, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Nós estamos colocando a nossa família em situação de risco. E Paulo continua no versículo 7 do capítulo que nós estamos lendo. 1 Timóteo 4. No verso 7 ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, nesse santo exercício de ensinar com autoridade, o apóstolo ordena a Timóteo o quê? Que ele não se deixasse levar por historinhas supersticiosas. Os judeus gostavam muito de fundamentar sua religião e sua experiência religiosa em historinhas fictícias, em mitos passados, de geração em geração. Contos inúteis, fábulas profanas. E além deles, os gnósticos também tinham as suas concepções distorcidas a respeito de Deus. E promoviam o quê? Historinhas descabidas também. Paulo associa essas histórias, essas fábulas profanas, a velhas caducas, ou seja, assuntos que interessam mais aquelas pessoas curiosas e fofoqueiras que não têm o que fazer. Então não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Paulo manda a Timóteo que ele rejeite essas historinhas, que em nada cooperam para o progresso da vida cristã, em nada. E mesmo lá, que ele nem se deu o trabalho de ficar debatendo. Se nós pegarmos 1 Timóteo aqui mesmo, capítulo 1, volta um pouquinho. Capítulo 1, verso 4. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então Paulo está orientando a Timóteo, não se apegue a essas coisas fúteis e inúteis. Mas ele mostra o seguinte, irmãos, não é suficiente que rejeitemos mitos e ideias supersticiosas. Nós devemos nos apegar à palavra da fé e à boa doutrina. E com esse fundamento nós devemos o quê? Exercitar-se na santidade. Agora entra uma frase muito importante. Exercita-te pessoalmente na santidade. O que é esse exercício? É mais uma exortação de Paulo a Timóteo. Exercita-se você na piedade. Mas o que vem a ser piedade? O que é piedade? Se nós pegarmos essa palavra, que foi traduzida por piedade no grego, é eusebeia, e significa o quê? Santidade, religiosidade, reverência, respeito, fidelidade à adoração a Deus, fidelidade ao próprio Deus.
Então a palavra piedade refere-se a quê? A uma vida de santidade, a expressão prática do dia a dia do cristianismo. A vida que reverencia, que respeita e que adora o Senhor nosso Deus na realidade do dia a dia. Isso é piedade. É você pegar a doutrina. Não deixa de ser piedade, não deixa de ser o quê? A expressão prática da boa doutrina, da palavra da fé, expressa no cotidiano do dia a dia. No dia a dia. Como que eu vivo a piedade? Como que eu vivo o evangelho? Como que eu vivo a boa doutrina? Como que eu vivo a palavra da fé? Isso é piedade. Como que eu vivo? Isso é piedade. Então essa realidade cristã perturbava muito os religiosos naquela época, irmãos. Os gnósticos, por exemplo, eles criam que a matéria, ou seja, o corpo, era o princípio do mal. Por isso eles criam que mesmo não podendo abster-se dessa realidade material, eles podiam, pelo menos, abster-se de algumas formas grosseiras, como o sexo, ainda que dentro do casamento, alguns tipos de alimento, bebidas. É por isso que você vê os hipócritas fazendo o quê? Orientando a isso. Abstenha-se, não case. Evita o casamento, evita os prazeres do corpo, alimento, bebida. Evita isso. Mas por dentro eram o quê? Cães. Alimentando o quê? Pecados grosseiros dentro de si. Pura hipocrisia. E é provavelmente contra isso que Paulo tenha dito o seguinte, no versículo 16 do capítulo 3, aqui mesmo de 1 Timóteo 3,16, nós vamos ver Paulo falando sobre o mistério da piedade. Ele diz, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O que ele está falando? Esse é o grande mistério da piedade. Deus Filho se materializou, encarnou-se. E ainda que encarnado, cumpriu o quê? Não somente a sua missão com grande sucesso, mas ele também despertou no Pai o grande prazer devido ao quê? A sua piedade. Esse é meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A ponto do quê? Dele ter sido recebido na glória, com triunfo, como nós já estudamos no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. É o Senhor Jesus Cristo, depois da obra que Ele realizou na cruz por nós. Ele volta para o Pai, numa posição de vitorioso. Esse é o mistério. Que mistério? Deus encarnado. O problema então não é o corpo. O problema não é a materialidade. O problema é o pecado. Porque Ele desceu. Ele encarnou-se. Ele viveu entre nós como homem. E se manteve o quê? Fiel até a morte. E morte de cruz. Esse é o grande mistério da piedade. Não está ligado com você deixar de fazer coisas para o corpo. Não é isso. É algo que vai além disso. Muito além disso. Esse é o grande mistério. Como podemos nós, seres humanos caídos, totalmente depravados, sermos justificados e santificados, de modo a andar em piedade nesse mundo podre, nesse mundo caído, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo? Como? Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, verso 22.
Está dito, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como então podemos viver uma vida piedosa? Sendo regenerados, não há outro meio. Só um regenerado pode viver uma vida piedosa. Só um regenerado pode estar diante do Senhor. É isso que nos possibilita o exercício na piedade. O quê? A regeneração. Fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, que é o quê? A palavra de Deus. Do mesmo modo que ele disse, haja luz e houve luz, ele também disse, haja vida e houve vida no miserável, depravado coração do ser humano. Daqueles que ele escolheu, daqueles a quem ele elegeu. É essa nova vida que nos possibilita viver uma vida o quê? Piedosa nessa terra, conformando-nos à imagem de Cristo. Contudo, irmãos, tal expressão prática não ocorre de modo natural. Não é algo natural em nós. Não é algo natural na vida do cristão. Nós ainda temos uma natureza o quê? Carnal, adâmica. E essa nossa natureza, ela guerreia contra o Espírito. Abram comigo Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele mostra a Timóteo que ele deve ser o quê? Exercitado na fé. Porque a piedade não é algo que brota naturalmente do cristão. É algo a ser o quê? Exercitada. Nós vimos na semana passada, é possível nós o quê? Não darmos ouvido ao Espírito Santo, apagarmos o Espírito Santo, entristecermos o Espírito Santo. Então há um exercício na piedade, a qual Paulo está chamando Timóteo. E o exercício da piedade ele é fundamental para a vida cristã. Ele é de fundamental importância para a vida do cristão, pois estamos em meio ao quê? A uma batalha. Não há regeneração, irmãos, sem batalha entre o espírito e a carne. Não há cristianismo sem o exercício da piedade. Se não houve regeneração, o cristão não vai. O que se professa cristão não vai se exercitar na piedade. Só há exercício da piedade aquele que foi regenerado. E aqui nós passamos para o versículo seguinte, versículo 8, de 1 Timóteo 4. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então nós temos o que aqui, irmãos? Nesse momento, Paulo compara o exercício da piedade com o exercício físico. O exercício físico para pouco é proveitoso, por quê? Porque ele só se limita a essa vida. Uma vez que nós adoeçamos e venhamos a morrer, o que aconteceu? Todo exercício físico praticado vai para onde? Você perde. Ele é limitado. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que ficar se preocupando
mais com essa parte do corpo, mais com essa materialidade nossa, do que com a nossa vida espiritual. É isso que Paulo está falando, Paulo está comparando. Se há importância, se é proveitoso o exercício físico, o exercício da piedade é muitas vezes mais. É infinitamente mais. Por quê? Porque o exercício da piedade não se limita a essa vida. Ele diz respeito a essa vida e a vida por vir. Então a importância dele é extremamente maior. Quando você sai de manhã para trabalhar, nós aqui de Francisco Morato, a gente vê aqui na pista principal aqui da saída até o trevo, dezenas de pessoas caminhando. A partir das 4h30, 5 da manhã, você já vê gente caminhando ali. E vai o resto do dia, todo mundo caminhando. Preocupados com o quê? Com o corpo. É legítimo? É legítimo. Mas muitos se preocupam só com isso. E aí pode vir uma doença, pode vir um acidente, pode vir o que for. Acabou tudo. Todo aquele esforço foi jogado fora. E o que Paulo está falando? Com respeito ao exercício da piedade, não tem tempo perdido. É investimento o tempo todo. Por quê? Porque se você não aproveitar ele aqui, você vai aproveitar ele no futuro. Na vida por vir. Essa é a realidade. Por isso que em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver exercício na piedade, exercício na santidade, não tem como vermos ao Senhor. Ele nos escolheu, nos elegeu para que nós cresçamos, desenvolvamos em santidade e em piedade, a semelhança do seu Filho. Para quê? Para que lá na glória nós estejamos na presença dele. Aquele que não tiver caminhando, se exercitando na santidade, não estiver em processo de santificação, esse tal não é dele. Não tem onde chegar. É disso que Paulo está falando, irmãos. A pessoa que não se exercita na piedade está fazendo pouco do quê? Da promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Para essa vida é que nós somos chamados. Não para aqui somente, para aqui e para lá. Sendo assim, os que se exercitam na piedade, eles estão se exercitando o quê? Visando a glória futura. Agora, aqueles que não se exercitam na piedade, esses estão se exercitando na carne e, consequentemente, caminhando para a morte. Não é isso que nós lemos em Romanos 8, de 12 a 14? Olha o que fala. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar as vezes do corpo, certamente vivereis. Irmãos, Paulo não está falando isso para quem é mundano, para quem está no mundo. Paulo começa falando assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele está falando com irmãos. Porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas calma aí, como assim? Salvação eterna? É, mas se você está caminhando segundo a carne, você não está em Cristo. Automaticamente você não está indo para a glória. Você está indo para o inferno. Você está caminhando para a morte. Essa é a realidade, irmãos. Por quê? Porque hoje nós corremos um risco muito grande. A salvação eterna é uma verdade, é um fato. Só que pessoas têm se usado dessa doutrina para o quê? Justificar sua vida perversa, sua vida imunda, sua vida podre, ímpia, injusta. E está caminhando para onde? Para a morte. Mas dizendo, a salvação é eterna. Então entendam, vamos entender isso. 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não adianta dizer que é cristão, não adianta dizer que é convertido, não adianta estar frequentando a igreja. Se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. E o ser guiado pelo Espírito de Deus não é você ser, estou ouvindo agora, o Espírito Santo está falando. Não, não é isso.
Não é isso. Na nossa vida diária, na nossa vida, no cotidiano da nossa prática cristã, quando você se depara com determinado tipo de pecado, o Espírito Santo vem falar no seu ouvido aqui, ó, você está errando, está pecando. O que você tem feito? Apagado o Espírito? Entristecido o Espírito? Calado o Espírito Santo? E tocado a sua vida de qualquer jeito? É isso que você tem feito? Se você está agindo desse modo, você está agindo sob a regência da carne, você está caminhando para a morte. É disso que Paulo está falando no começo do capítulo. Quem eram aquelas pessoas que estavam caminhando para a apostasia? Pessoas que estavam ouvindo quem? O seu próprio coração. Ouvindo ensinos de demônios. Dando ouvidos à mentira. É isso, irmãos. É a simplicidade do dia a dia da vida cristã, que nós muitas vezes temos ignorado. Aqueles que não exercitam a piedade estão vivendo segundo o quê? A carne. E, consequentemente, estão dando ouvidos a quem? A espíritos enganadores e ensinos de demônios. Eles estão se entregando a quê? À mentira, ao pecado. Estão vivendo uma vida de hipocrisia religiosa, com a consciência já cauterizada. E onde estão essas pessoas? Na igreja. Pessoas caminhando para a morte. Onde? Dentro da igreja. Paulo não está falando de pessoas lá de fora, irmãos. Isso que é pesado. É isso que deve nos levar à atenção. É isso que deve nos mover em direção a Cristo. Para quê? Para que venhamos a pedir perdão pelos nossos pecados. Irmãos, o problema nosso não é o pecado. O problema nosso é o que fazemos com respeito ao pecado. Porque a questão do pecado já foi solucionada em Cristo Jesus. Está resolvido. Mas o que você faz quando você peca? Esse é o problema. Qual a sua atitude quando você peca? O problema não é o pecado. O pecado, inclusive, é uma grande ferramenta na mão de Deus para mostrar quem nós somos. E se não fosse o pecado, se não fosse muitas vezes o pecado se manifestado dentro de nós, nós não caminharíamos. Nós não caminharíamos em aperfeiçoamento espiritual rumo à glória. Então, Deus mostrar quem nós somos, isso é fundamental, é de extrema importância, que nós conheçamos quem nós somos, saibamos quem nós somos. Para quê? Para que aí, a partir daí, nós tenhamos a postura correta, que é o quê? Arrepender-se, confessar seus pecados, voltar-se para Cristo, pedir perdão e falar: Senhor, se não for a tua graça, eu estou miseravelmente perdido. É isso. É para isso que serve o pecado, para nos levar a quem? A Cristo. Sempre vai ser dessa forma. Então o problema, irmãos, é o que você tem feito diante da tentação. O que você tem feito diante da queda do seu próprio pecado. Esse é o grande problema. Você tem calado a boca do Espírito Santo e fala assim: não, não foi nada, tá de boa, tá tranquilo. Vou tocar minha vida. É isso? Você está calando, apagando, entristecendo o Espírito Santo? Ou você tem reconhecido o seu pecado e confessado e falado: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu realmente tenho sido egoísta. Eu realmente tenho sido invejoso. Eu realmente tenho sido avarento. Eu realmente tenho sido todas essas pragas que o Senhor está me mostrando. Isso tem te levado à contrição, ao quebrantamento, à humilhação? Se não, cuidado. Cuidado, você está incorrendo num risco muito grande. É por isso que Paulo continua: fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo fala: é para esse fim, é com essa finalidade, é com esse propósito que nós o quê? Labutamos e nos esforçamos. Hoje nós estamos diante do Evangelho da Graça.
da qual você tem que fazer o quê? Aproveita. Curte a vida aí. Goza porque você está no período da graça. Aproveita. Jesus morreu por você, você está salvo. Toca a vida. Não. Ou pior, não, eu sou um eleito, a salvação é eterna. Está garantido. Não. Não. A salvação é por meio de eleição. A salvação é por meio de Cristo Jesus. Ele já pagou toda a dívida do pecador. Está tudo quitado. Mas você está nele. Porque se você estiver nele, seu desejo é o quê? Exercitar-se na piedade. E isso se torna o quê? Um trabalho, uma labuta, um esforço. Algo piedoso. Esse é o propósito da vida cristã, irmãos. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Nós fomos regenerados para quê? Para trabalhar, para se esforçar, não é para ficar parado. Não é para curtir a salvação, não é para gozar da graça. Nós fomos regenerados para viver uma vida de trabalho, de esforço, uma vida santa. Se para sermos justificados nós simplesmente cremos em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso, porque é só isso que é exigido, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Para sermos santificados nós precisamos o quê? Trabalhar, nos esforçar na dependência do Espírito Santo. Por meio do quê? Da fé. Mas é trabalho, é esforço. Esse é o objetivo da vida cristã. Quando Paulo ordena, exercita-te pessoalmente na piedade, ele utiliza de um verbo, irmãos, que faz menção aos treinos atléticos dos gregos. Os atletas gregos realizavam seus treinos, sabe como? Despidos, nus. Por quê? Porque eles não queriam ter nada impedindo eles de alcançar os seus objetivos. Enquanto eles estavam treinando, nada podia impedi-los. Nada. Então eles treinavam de que modo? Nus. Esses treinos não se limitavam a exercícios físicos somente, mas também a disciplina mental, a disciplina espiritual, porque os exercícios físicos só estavam ligados com os deuses gregos da época, de modo que toda a vida do atleta ela era envolvida e centralizada no único objetivo, qual? O aperfeiçoamento pessoal e alcançar o prêmio. Só que muitas vezes a gente fica lamentando, já perceberam isso? Nas nossas reuniões de oração, por exemplo, ora por mim porque eu não estou conseguindo vencer o pecado da preguiça. Meu Deus do céu, levanta a cama. Porque exercício é exercício físico. O exercício físico é porque exercício da piedade, irmãos. Exercício da piedade. Ora por mim que eu não aguento mais a lascívia. E fica se deixando levar por redes sociais e tudo mais. Pelo amor de Deus. Não adianta ficar reclamando. A ideia é, exercita-te na piedade. É um exercício. Se algo está te atrapalhando, joga fora, tira. Fica nu desse mundo. Nu. Se despe, se arranca. Arranca a roupa desse mundo. Tira tudo que está te atrapalhando. E exercita-te na piedade. É essa a ordem de Paulo para Timóteo, irmãos. Nada pode impedir de eu alcançar o prêmio. Por isso que Paulo fala aos Coríntios. Abram comigo, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler juntos esse trecho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Verso 24. Olha o que ele diz. Ele fala, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando, todo mundo vai correr, mas todos eles vão correr com o objetivo. Qual? O prêmio. E o prêmio é dado só para um. Então todo o esforço deles vai ser centrado naquilo. E Paulo fala, corra de tal maneira que você alcance o prêmio.
Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então existe uma promessa, aquela promessa que Paulo está falando para Timóteo, a promessa de uma vida aqui e uma vida lá, é uma promessa que é alcançada como? Correndo, se esforçando, labutando, trabalhando. Não é algo do tipo, meu Deus, eu não consigo, me ajuda, por favor. Pelo amor de Deus, nós estamos sim aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos sim aqui para sustentarmos uns aos outros por meio da oração. Estamos aqui sim para exortar uns aos outros, admoestarmos uns aos outros. Mas aquela postura de, meu Deus, eu não consigo. Meu Deus do céu, irmãos. A gente tem que pedir graça e misericórdia ao Senhor para que a gente consiga entender a realidade espiritual da nossa frente, na nossa cara. Tem um teólogo que diz o seguinte: se você gasta 5 minutos do seu dia pensando em Deus e o resto pensando nas suas atividades diárias, é de se estranhar que diante da morte você não consiga perceber as realidades espirituais à sua frente. Lógico que não é de se estranhar. Ele fala, 99% do seu dia você gastou pensando em coisas corriqueiras. Quando você for dentro da sua morte, você vai estar pegado no quê? Nesse mundo, nessa vida, nessa realidade. Você vai ver o que da realidade por vir? Nada. Nada. 1%. Aquele 1% não vai te sustentar no momento da provação, no momento da aflição, no momento do desespero. Não vai te sustentar. É por isso que nas igrejas Jesus está falando sobre o quê? Triunfalismo, você vai vencer, Jesus vai te dar isso, vai dar aquilo, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque ninguém está olhando para a eternidade. Ninguém está olhando para a palavra do Senhor. Ninguém está se alimentando da palavra dele. Para que isso seja o quê? Força. Para que isso seja motor, combustível no dia da aflição. Para que você veja as realidades espirituais. Não está vendo isso, irmãos. Então o que Paulo está falando aqui? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Ou seja, Paulo está falando, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, tá lá, só lutando sozinho, não. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha isso, irmãos. Paulo está falando da possibilidade de ele mesmo ser desqualificado. O que dirá de nós? O que dirá de nós? Nós estamos caminhando em sujeição e submissão ao Espírito Santo. Nós estamos caminhando em fé e confiança no Deus vivo e verdadeiro, no Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora na cruz. Essa visão que tem que nos constranger. O amor de Cristo nos constrange a vivermos uma vida voltada para Ele, entregue a Ele. Por isso que Paulo está falando, mas esmurro o meu corpo e reduz a servidão. Ele está falando que o problema é no corpo. Não é isso. Mas ele está mostrando o que faz o atleta. O que faz o atleta? O atleta submete o próprio corpo dele às mais variadas situações. Para quê? Para que ele seja aperfeiçoado para alcançar a meta. E o que nós temos feito com o nosso corpo? Temos deixado ele entregue aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades, entregue ao curso da vida desse mundo? É isso que nós temos feito. Então é uma realidade, irmãos, é uma guerra, é uma luta, é uma competição. É disso que Paulo está falando. É por isso que ele, em 1 Coríntios, um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 10, 23, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Por que ele fala isso? Porque um atleta, ele pode comer tudo o que ele quiser, é lícito. Ele pode acabar de fazer o treino e bater uma feijoada, tranquilo. Mas aquilo convém para o objetivo que ele tem? Não convém. Então larga, abandona. Deixa essa praga. É isso que Paulo está falando. Se um atleta pode esmurrar o próprio corpo dele e deixar de satisfazer desejos e vontades por um objetivo de uma coroa física, carnal, temporária, corruptível, por que nós não fazemos isso com a coroa corruptível que nos aguarda na glória?
Por quê? Tem coisa errada. Mas o que está errado? A gente não está se exercitando na piedade. A gente não está se aplicando à leitura. A palavra de Deus não está se tornando rica, viva, algo real diante dos nossos olhos. A eternidade não está saltando diante das nossas vistas. É algo ainda muito filosófico, é algo ainda muito teológico, é algo ainda muito, sabe, no campo das ideias. Não é algo que te move, que te conduz, que te empurra. Não é. É disso que Paulo está falando, irmãos. Só que aí eu ouço alguns já dizendo o seguinte: isso é legalismo. Irmãos, trabalhar-se e esforçar-se sobremodo para viver uma vida piedosa não é legalismo. Isso não é legalismo. O apóstolo Paulo diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo. Não é uma atitude independente, não é uma postura, uma prática independente, não é um treino independente na piedade. Não existe exercício na piedade autônomo, exercício na piedade independente. Não existe isso. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu posso exercitar-me na piedade de modo autônomo, sem exercer fé diante do Deus vivo e verdadeiro? Não dá, não é possível. Isso não é exercício piedoso, isso não é exercício na piedade, isso é exercício carnal. Então, se nós falamos exercício na piedade, é necessariamente um exercício feito na fé, confiando no Deus vivo e verdadeiro, descansando nele, sabendo que é ele que está nos guiando a isso. Mas isso não nos tira o ânimo, a força, a vontade do quê? De se exercitar na fé. Não tira, pelo contrário, aumenta. Então não venha dizer, não venha pensar que isso é legalismo. Não é. A labuta e o esforço cristão no exercício da piedade deve ser feito o quê? Na dependência do Senhor Jesus Cristo. É crendo, depositando a nossa confiança, a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro. Pois tudo o que não provém de fé é o quê? Pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo assim, irmãos, o exercício da piedade não é legalismo. Pois o exercício da piedade, ele só é realizado por quem? Por quem é regenerado. A pessoa que é regenerada, ela não está angariando favor diante de Deus. Ela não está lutando para alcançar uma salvação. A pessoa que é regenerada, ela já sabe que ela está em Cristo, ela está salva. Agora, ela só quer o quê? Crescer em santidade. Ela só quer crescer em santidade. Ela quer se tornar mais semelhante a Cristo. Ela quer se tornar mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É só isso que ela está querendo. O verdadeiro exercício da piedade, então, ele é realizado de que modo? Por quem que é regenerado, que está sujeito ao Espírito Santo e que sabe que foi justificado pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse exercita-se na piedade. Se for uma outra pessoa qualquer, ela está se exercitando na carnalidade religiosa e não na piedade. Nós sabemos que o que nós fazemos é pelos méritos de Cristo. Nós sabemos que nós o que fazemos é apoiados e baseados na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro exercício da piedade, então, ele não é realizado pela carne, irmãos, mas em total dependência do Espírito Santo. E isso redunda em vida no presente e em vida no porvir. Só pode exercitar-se na piedade quem é regenerado. E isso é a evidência de que essa pessoa já foi alcançada pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo volta a exigir de Timóteo o quê? Trabalho e esforço. Ele diz no versículo 15: medita estas coisas e nelas se diligente. Seja diligente. O que é diligente? Ser diligente, ser cuidadoso, atento, não se desvie. Esse é o seu alvo, esse é o seu foco, esse é o seu objetivo. Faça isso. E aí ele conclui: para que o teu progresso seja a todos manifesto.
Tendo por objetivo, irmãos, o exercício da piedade, e nesse objetivo labutando e se esforçando, os frutos da santidade serão manifestos. As pessoas verão em nós Cristo Jesus. A santidade não é algo que Deus faz assim, ó, você está santo. Não. Nós somos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Essa transformação, ela é feita por Deus, que nos leva a quê? Ao exercício da piedade, que nos leva à luta, que nos leva à batalha. Diferentemente de uma pessoa que está perdida e você fala assim, vou orar por aquele irmão, por aquela pessoa, porque ela está perdida e eu vou orar para que o Senhor Jesus venha salvá-la. Amém, glória a Deus. Mas aquela pessoa que se diz cristão e está pedindo por santificação, mas não está disposta a tomar sua cruz e seguir o passo de Cristo, não adianta você orar por ela. Não adianta ela ficar orando. Vou orar para me tornar santo. Não existe isso. Ela está pensando que a santidade vem assim, ó. Não. Exercita-te na piedade. É uma obra de Deus? É. Em Cristo Jesus? É. É Ele que está nos transformando segundo a imagem de Cristo Jesus? É. É Ele que com o objetivo de nos fazermos semelhantes a Cristo, nos chamou, nos elegeu, nos regenerou? É. É Ele que vai fazer a obra? É. Mas o amor de Cristo nos constrange, nos leva a esse exercício. Apeguemos-nos, irmãos, à palavra da fé e à boa doutrina. Não nos deixemos enredar por mitos, fábulas, por ideias teologicamente erradas na nossa cabeça, por fábulas evangélicas. Não deixemos nos levar por falsas ideias de santidade e de vida prática do crente, que é obtido por quê? Por meio de misticismo. Não, a piedade é alcançada por meio de exercício, trabalho, esforço, dependência, sujeição do Espírito Santo, sujeição do Senhor nosso Deus. Se você roubava, Paulo fala o quê? Não roube mais. Não roube mais. E se for tentado a roubar, se arrependa. Confesse o pecado. Peça perdão. Confie na obra de Cristo Jesus. E trabalhe com as mãos de modo que você possa sustentar, dar suporte, acudir ao necessitado. É isso que Paulo está falando. É coisa o quê? Simples. Você roubava? Não roube mais. Você fazia aquilo, não faça mais. Mas é algo que fazemos com a nossa própria força? Não. O exercício da piedade é também um exercício de fé, um exercício de dependência, de sujeição ao Senhor. Porque Ele tem o prazer de fazer-nos fracassar na nossa luta para nos tornarmos santos quando nós dependemos só de nós mesmos. O Senhor faz isso e faz com maestria. Está dependendo de você? Tá. Está correndo com o seu próprio braço, com a sua própria força? Tô. Não vai alcançar lugar, não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós devemos correr, exercitar, trabalhar, nos esforçar como? Na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você mentia, não minta mais. Se você invejava, não inveje mais. Se você era ganancioso, não se torne mais ganancioso. É isso que Paulo está falando. É por isso que no versículo 12 Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está falando o seguinte: estão desprezando você pela sua idade? Estão fazendo pouco de você, Timóteo, pela sua idade? Não reivindique. Não reivindique. Preocupe-se em quê? Em se tornar padrão dos fiéis. No quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão. Não fica reivindicando. Se você se tornar padrão no procedimento, no amor, na fé e na pureza, calou a boca. Então, irmãos, Paulo está orientando
a Timóteo: exercita-te na piedade e torna-te padrão de santidade. Não exponha somente as coisas aos irmãos, como diz o versículo 6. E não somente também ordene e ensine essas coisas aos irmãos, não. Mas seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É disso que Paulo está falando, Timóteo. Por isso que no versículo 16 a gente conclui: continua nesses deveres, Paulo conclui. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Persevera, continua nesses deveres. E aqui fica evidente, irmãos, que o objetivo de Paulo é o quê? Alertar a Timóteo de modo a livrá-lo da apostasia. E, consequentemente, aos irmãos que estavam debaixo de sua autoridade pastoral. Concluindo, irmãos, esse é o nosso objetivo nessa tarde. Trazer o quê? Um santo alerta, de modo que o Senhor livre você, irmão, da apostasia. Porque livrando você da apostasia, vai livrar sua família. Sim. Esse é o nosso objetivo, trazer esse santo alerta, de modo que o Senhor nos livre a nós mesmos e livre a nossa família. Irmãos, que o Senhor nos livre de nós mesmos. Eu tenho um potencial gigantesco de corromper tudo que eu toco. Aquela história do leproso, aquilo é o pecado. Onde ele toca, ele contamina. Santidade não contamina, mas pecado contamina. Se você tocar em alguém santo, você não vai se tornar santo. Mas se você passar a conviver com algum pecador, você vai começar a imitá-lo nas suas pecaminosidades. Então, como um leproso tomado de úlceras em mim mesmo, eu me vejo tomado pelo pecado muitas vezes. Então, se não fosse a misericórdia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em me alcançar e a sua graça em me regenerar, eu estaria como? Perdido. Eu e a minha família. Fadados a quê? A destruição eterna. Então é dessa forma, irmãos, que nós devemos enxergar. Veja que você é pecador, você é o pior dos pecadores. E você tem tudo para mandar sua família todinha para o inferno. Por isso, irmãos, apresente Cristo Jesus a eles. Porque foi Ele que salvou você. É Ele que pode salvar sua esposa e seus filhos. Fale do Evangelho a tempo e fora de tempo. Exercita-te na piedade. Trabalhe, se esforce sobremaneira. Seja diligente. Continua nesses deveres de modo que o seu progresso seja evidenciado onde? No seu lar. Leia a palavra, exorta, ensina. Mostra essas coisas para aqueles que estão do seu lado, próximo a você, para a sua família. Para que você cresça. De modo que você se torne o quê? Padrão para a sua família. Na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Irmãos, nós já temos diante do Senhor uma função. Nós homens. E a nossa missão dentro dessa função é conduzir nossa família a Cristo Jesus. Homens, essa é a nossa função. Todo homem cristão deve ter essa concepção bem formada na sua mente. Essa é a nossa função. O apelo então dessa tarde não é para que você se candidate a uma função de sacerdote, de pastor para o seu lar. Não. A chamada de agora é para que você assuma essa obrigação imposta a você por nosso Senhor, por nosso Deus. Assuma. No versículo 14 aqui do capítulo 4 de 1 Timóteo diz: não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Não te faças negligente com o dom que há em ti, não te faças negligente com aquilo que Deus te deu. Se Deus te fez homem, te fez apto e capaz de ensinar a sua família, te fez apto e capaz, se não agora, pelo menos de te treinar, te fez apto a ser treinado para ser um homem, para ser um
um pai, um marido, um pastor, um sacerdote, alguém que ensina. Então, do mesmo modo como Paulo alerta Timóteo a não ser negligente com a incumbência posta sobre ele por Deus, ele também, mais tarde, afirma o quê? Que não sejamos negligentes. Entendamos, não sejamos negligentes nós. Com o quê? Com a obrigação que nos foi imposta por Deus. Como homem, você e eu fomos convocados a uma missão. E fomos intimados a cumprir essa missão com eficiência na dependência do Senhor e para a honra e glória do seu nome. Você não pode dizer, mas eu não sei ensinar. Mas eu não tenho essa aptidão. Mas eu não fui capacitado a isso. Você é homem, se vira. Se vira. Ele lhe deu essa missão e para essa missão ele vai capacitar. Ele vai levar você a cumpri-la. Então, exercita-te na piedade. Coloque-se diante do Senhor. Peça a Ele que te guie, que te oriente. Esteja dependendo do Espírito Santo. Esteja dependendo de Cristo, da obra dEle. Portanto, irmãos, que sejamos homens. E como homens, assumamos a nossa responsabilidade de marido, de pai, de pastor, da nossa família para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor nosso Deus, Pai de eterna graça, nós te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos para essas realidades, Pai. Não permitas, meu Deus, que nos deixemos levar por ideias e conceitos errados, antibíblicos, anticristãos, que muitas vezes se encontram na nossa cabeça, Pai. Não permita que nos deixemos levar por fábulas, por mentiras, por engenhosidades humanas. Senhor, ajuda-nos a enxergar a nossa realidade, a realidade do nosso ser, como pecadores que somos. Ajuda-nos a ver, ó Pai, que precisamos da Tua graça e do Teu amor. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Leva-nos a crer, a crescer na fé. Ajude-nos a confiar em Ti, sabendo que Tu és quem nos dirige, ó Pai, para o nosso aperfeiçoamento, para a glória do Seu santo nome. Não permita, meu Deus, que sejamos falhos e fracos na fé, mas quebranta-nos, ó Pai. Leva-nos dia após dia a nos exercitarmos a piedade. Leva-nos a aplicarmos a leitura da Tua palavra, a oração. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos quem nós somos para que possamos depender de Ti, estar sujeitos a Ti, submissos a Ti. Faça-nos enxergar, ó Pai, que a vida cristã é uma batalha, é uma guerra. Não é algo, uma transformação que é feita do dia para a noite, num piscar abrir de olhos, ó Pai. Enquanto estivermos nessa terra, meu Deus, deveremos nos exercitar na piedade. Ajuda-nos a enxergar isso, Pai, que nós venhamos, ó Pai, desvencilhar de tudo que é mundano, de tudo que é terreno, que é carnal, e olhar para a Tua glória, meu Deus, para a eternidade, para aquilo que Tu tens nos prometido através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós sejamos constrangidos a viver uma vida santa, uma vida voltada a Ti, uma vida não mais para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, porque isso tem feito de nós, ó Pai, inúteis no Teu santo Evangelho. Leva-nos, ó Pai, à prática das boas obras, à prática da piedade, a qual só pode ser feita, ó Pai, por meio da fé, pois sem fé é impossível agradar a Ti, ó Pai. Nada podemos fazer sem fé. Aumenta-nos a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, para que possamos contemplar a riqueza da glória que temos em Cristo, a grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus nosso Senhor. E isso possa mover os nossos pés, mover os nossos braços, mover as nossas mãos, mover a nossa boca a proclamar o Evangelho. Ó Senhor, faça-nos ver, ó Pai, nós homens, a responsabilidade que temos sobre a nossa casa. Te peço perdão, ó Pai, porque muitas vezes tenho falhado, meu Deus, no exercício do pastoreio e do sacerdócio no meu lar, ó Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus.
como somos corruptos, como somos medíocres, ó Pai. Essas coisas são realizadas, ó Pai, no oculto da nossa casa, em quatro paredes. E muitas vezes por não ser realizado, ó Pai, ao público, diante das pessoas, nós não realizamos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Quebranta-nos, humilha-nos, faça-nos reconhecer, ó Pai, a nossa inutilidade, a nossa fraqueza, a nossa vileza. E o quanto temos ouvido, ó Pai, nossos pecados, nosso coração maldito e maligno, e deixado de cumprir com a nossa função. Ó Senhor, dá-nos peso para que vejamos, ó Pai, quão importante é essa missão que Tu deste a cada um de nós, homens. Ajuda-nos a enxergar isso, ó Pai. Pois desse modo, meu Deus, quando nós estivermos fundamentando nossas famílias no Teu Santo Evangelho, a Tua igreja será enriquecida, a Tua igreja será fundamentada. Crescerá, ó Pai, de modo sadio no Teu Santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.